Feliz sábado! Dá para ser melhor. Vamos lá. Feliz sábado! Não, deu uma melhorada. Vocês, o pessoal do Piauí criou uma expectativa em mim, porque disseram que é um povo animado. Como se diz na Bahia, é um povo arretado. É mesmo? Eu creio que vocês já estão sabendo quem eu sou, mas deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu sou Felipe, sou da Bahia, lá do interior, não sou da capital, por isso não exijam de mim sotaque baiano, porque no interior a gente não tem, tá bom? A gente fala oxente sim, mas bem de pouco em comparação ao pessoal de Salvador. Estou aqui em Teresina comportando, um pouco distante daqui, pelo menos vindo de moto, é um pouco distante da onde eu estou, lá no bairro da Primavera. Foi uma viagemzinha longa, quase meia hora de lá para cá. Da minha cidade para aqui, para Teresina, são 30 horas de viagem. Então imagine aí que eu moro bem longe, viu? Mas Deus nos comissionou para estarmos aqui pregando o Evangelho através da página impressa. Nós aceitamos o chamado de sair da Bahia, lá do interior, para vir aqui para a capital, né? Enfrentar o calor, que não é fácil. Eu tenho aqui penado um pouquinho, minha cidade é um pouquinho mais fria, mas graças a Deus nós temos nos adaptado. Nós estamos chegando aí, já depois do pôr do sol, a última semana deste ano. Grandes coisas o Senhor fez no nosso meio. Amém? E eu creio que 2021 Ele há de fazer muitas outras grandes coisas. Esse foi um ano desafiador. Nós iniciamos sonhando grande em fazer a maior Semana Santa de todos os tempos, comemorando, celebrando os 50 anos. E logo em março, eu estava trabalhando como evangelista lá em Minas Gerais. De repente, um vírus se espalha pela China, começa agora a viajar pelo mundo. O bicho é ousado, né? Não podia só ficar na China, mas começou a viajar pelo mundo. Chegou ao Brasil e no dia 26 de março, eu tive que voltar para a Bahia porque o vírus começou a se espalhar por Minas Gerais. Nessa época só tinha um caso na Bahia. Hoje já temos 480 mil casos lá. É muito caso. E estamos vivenciando agora uma segunda onda na Bahia. E eu peço que vocês orem pelo meu estado. Eu tenho acompanhado e o Piauí tem estado em instabilidade, mas a Bahia voltou a crescer. Peço que orem pelos irmãos de lá. Nós passamos aí cerca de 6 meses com as portas fechadas. Eu creio que aqui também foi da mesma maneira. Voltamos aos poucos, nos adaptamos e readaptamos a ser virtuais. E Deus nos ensinou a usar as tecnologias para alcançar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. Quero passar mais tempo com ela e com vocês aqui meditando na palavra. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Você que está aí conectado conosco também virtualmente, pegue a sua Bíblia, traga para perto de si, coloque aí do seu lado, porque nós vamos estudar a palavra de Deus agora. É a palavra do nosso Senhor que será aberta. Já abriu aí? Atos capítulo 8. Cadê o joinha? Deixa eu ver se está todo mundo ok. Olha, tem gente ainda precisando de um pouquinho de misericórdia. Já foi. Todo mundo. Atos capítulo 8, verso 26. Mas antes de ler, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e vamos falar com o céu e pedir autorização do céu para podermos ler as suas palavras. Senhor, aqui estamos nós, teus filhinhos, aqueles com o qual o Senhor compraste com sangue precioso,
aqueles que o Senhor, pelo seu sangue, tornou herdeiros do reino. Senhor, nós somos esses herdeiros e nós queremos hoje aprender na Tua palavra a viver como herdeiros do reino. Nós queremos, Senhor, não somente viver para nós, mas nós queremos expandir esse reino a outros. Nós devemos ir ao mundo. Há um dever que nos chama, há uma missão, Senhor, que é Tua, mas nós somos participantes dela. Senhor, nos ajude a dizer hoje que nós estaremos contigo nessa batalha. Senhor, que a nossa mente agora seja purificada de todos os pensamentos, e agora que a Tua palavra penetre a nossa mente, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, e que nós possamos ser transformados pela palavra e pelo poder da palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos salva e nos purifique. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 8, verso 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha... Vocês estão acompanhando a leitura? Você em casa está acompanhando a leitura? Vamos lá, eu vou repetir e vocês vão dar ênfase aí para mim, tá bom? Este se acha... deserto. Vamos lá. E ele se levantou e foi. Eis um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, e estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si ou de algum outro? Verso 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Segundo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E verso 37, respondeu Filipe: é lícito se crer de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o quê? É o Filho de Deus. Verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este seguiu o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Amém. É um texto longo, mas com história muito cativante. Não é só porque um dos personagens se chama Filipe, que eu gosto dessa história, mas é porque ela envolve chamado para a missão. E como vocês receberam aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, o tema da nossa mensagem hoje é Eu Vou. Ou, como o lema da igreja para os próximos 5 anos, I will go. Nós vamos, nós iremos, eu vou. Sabe, como anda? Eu queria pedir para projetarem aqui na tela uma pergunta. A pergunta que está aí no nosso slide. Coloque aí para mim. Segunda tela do nosso slide.
Como anda o teu senso missionário? Como o seu senso missionário trabalhou durante o ano de 2020? Esteve ativo ou mais ou menos? A pandemia esmoreceu um pouquinho ele? Ou está em alta, mais do que nunca? Quantos estudos bíblicos você deu este ano? Quantas pessoas você falou de Jesus durante esta semana? Como anda o teu senso missionário? O texto que nós vamos estudar esta manhã fala sobre alguém que tinha um senso missionário em alta, que tinha uma visão missionária além e superior à de muitas pessoas daquela época. Mas para que nós possamos compreender o texto, eu quero convidar você a voltar a 2000 anos atrás e a olhar todo o contexto onde ocorre esse relato. Primeira coisa que havia ocorrido naquela época: Jesus viera a este mundo. Deus havia se tornado carne e habitado entre os seres humanos. Nós acabamos de relembrar isso ontem. Ele se tornou um conosco. Jesus vem e ele padece, se sacrifica pelo ser humano, toma as nossas dores, as nossas enfermidades, como está escrito no texto. Padece por mim e por você. Carrega uma cruz e, como uma ovelha, um cordeiro mudo, diante dos seus toscadores, ele é colocado diante do madeiro e morre. Os discípulos haviam criado algumas expectativas naquela época. Eles criam que o Messias que viria seria um libertador somente para o jugo romano. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que Cristo veio para ser um libertador muito maior do que aquilo que eles esperavam. E por isso que quando Jesus ressuscita, ele vai de encontro com os discípulos, porque todos eles estavam desesperançados, não sabiam o que fazer. Aqueles a quem eles haviam acompanhado durante 3 anos e meio havia morrido. E agora, como ovelhas sem um pastor, todos desgarrados, o Senhor vai atrás deles e os arrebanha novamente e os prepara para cumprir a missão. Jesus havia cumprido a sua parte e agora eles convocam os discípulos em Mateus 28, Marcos 16, Lucas no capítulo 22, João no capítulo 21. Cristo dá uma missão para os discípulos. E que missão é essa? Mateus 28, verso 18 a 20, diz o quê? Que os discípulos deveriam ir aonde? A todo mundo, todo povo, língua, tribo e nação. Marcos diz isso. Mateus diz que eles deveriam ir fazer o quê? Fazer discípulos, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas. Esta era a missão dos discípulos. Jesus havia cumprido a parte dele, agora os discípulos tinham a sua própria missão. Mas Jesus, no capítulo 1, e eu quero convidar você a ir lá, capítulo 1 de Atos, voltam algumas páginas aí, você que está em casa, volte umas páginas aí para o capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus aqui nos seus momentos finais sobre essa terra, estava prestes a ser levado para o céu. Eles relembram aos discípulos que eles tinham uma missão a cumprir. Mas ele diz: vocês não vão sozinhos, vocês não vão partir para o campo missionário sozinhos, eu vou enviar alguém com vocês. E olha,
não é ninguém que seja menos poderoso do que eu. E uma coisa mais, Ele há de fazer coisas maiores com vocês do que eu fiz aqui. E agora os discípulos, com o coração aquecido pela essa promessa do Senhor, passam 10 dias dentro do cenáculo, orando, estudando as palavras, as profecias, recapitulando as profecias contra Cristo. E no 10º dia, no Pentecostes, o Espírito Santo desce. E o capítulo 2 diz que o Espírito desce com tanto poder, com tanta força sobre os discípulos, que em apenas um sermão, 3.000 pessoas aceitam e são batizadas. E olha, naquela época só se contava homens a partir dos 21 anos. Então só foram 3.000 homens a partir dos 21. Então imagine a quantidade que foi realmente, em apenas um sermão, pelo poder do Espírito. Mas ocorreu algo. Do capítulo 1 ao capítulo 8, os discípulos começam a se acomodar em Jerusalém. Estava fácil pregar em Jerusalém. Era bom pregar em Jerusalém. Você pregava, multidões se batizavam. Você falava sobre Jesus, milhares de pessoas aceitavam. Se tornou cômodo pregar em Jerusalém. E aqui vai um alerta para os pregadores, para os mensageiros da palavra. Sabe, é muito cômodo pregar entre essas 4 paredes. É muito fácil pregar para pessoas que aceitam o que você prega. Mas nós vamos chegar na parte do desafio para pregar fora. Os discípulos haviam se acomodado em Jerusalém. Eles acreditavam que através daquelas pessoas que aceitavam ali e iam para os seus países, o evangelho estava se expandindo. E então Deus permite a crise. Sabe, Deus nunca permite a crise para o nosso mal. Deus nunca vai permitir a crise na sua família, no nosso país e no nosso mundo para o nosso mal. Pelo contrário, toda crise é uma oportunidade para mim e para você nos aproximarmos de Deus. É uma oportunidade para expandirmos o reino dele. Quer ver? Olha o que Ellen White diz no livro Eventos Finais, página 82. Ela diz assim, ó: agora e daqui por diante até o tempo do fim. Na verdade, é na outra. É no Mente, Caráter e Personalidade, página 454. Diz assim: Deus muitas vezes leva os homens a uma crise para lhe mostrar a sua fraqueza e lhe apontar a fonte de força. Se orarem e vigiarem em oração, lutando com bravura, seus pontos fracos se tornarão seus pontos fortes. A experiência de Jacó encerra muitas valiosas lições para nós. Deus ensinou a Jacó que em sua própria força jamais alcançaria a vitória em busca, e que teria que lutar com Deus em busca da força do alto. E aí ela continua lá no Eventos Finais: aqui e por diante, até o tempo do fim, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Deve pôr de parte dias de jejum e oração. As crises devem servir para nos aproximar de Deus. As crises nos mostram as nossas fraquezas. E quanto à crise da pandemia do coronavírus, quantas fraquezas ela demonstrou para nós. Revelou a nossa necessidade de olhar novamente para a reforma de saúde. Sim, como adventistas do 7º dia, nós temos uma linda mensagem de saúde, a qual nós pregamos e proclamamos, mas pouco vivemos.
poucos seríamos afetados pelo esse coronavírus se nós vivêssemos o que nós dizemos que pregamos quanto às mensagens de saúde. As crises vêm para nos lembrar das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ela vem para nos mostrar que nós precisamos ser despertados para aquilo que nós estamos falhando. E isso ocorreu com a igreja primitiva. A pregação estava se centrando em Jerusalém. Os discípulos estavam ali e havia até elegido mais 7 pessoas para cuidar do evangelho ali na cidade. E então Deus permite a crise. Saulo se levanta para perseguir a igreja. Tiago é morto. E então há um despertar. E eles se lembram do que Jesus havia dito: vocês não serão testemunhas somente em Jerusalém. É aonde mais? Samaria, Judeia, Samaria e confins da terra. Essa era a missão deles. Eles deviam ir até os confins da terra. Mas para isso Deus teve que levantar uma crise. Será que Deus vai ter que levantar outra crise para nós podermos nos despertarmos? Para que nós possamos nos erguer e ir até os confins da terra proclamar o evangelho? Será que somente a crise do coronavírus não basta para nós? Será que Deus vai ter que permitir outra? Voltando para o texto. O evangelho chega a Samaria e mais uma vez as pessoas passam a ouvir o evangelho e estavam sedentas desse evangelho. Quando elas ouvem essas palavras com o coração aberto, agora elas recebem e aceitam a mensagem. Ali há milagres que até um mago pagão passa a crer na salvação por Jesus. E Filipe estava lá a pregar. Depois Pedro e João são enviados também. E mais uma vez eles se acomodam a uma cidade. E aí chega o chamado de Deus para Filipe. No meio de Samaria, Filipe recebe um chamado meio estranho. Algo que no primeiro, se a gente só lesse o verso 26, a gente acharia assim: Filipe é um doido. Ainda bem que ele é um doido certo. Verso 26 diz que Deus envia um anjo do céu para comissionar Filipe a uma missão. Chama Filipe para sair do seu conforto para o campo de batalha. E este campo de batalha se chamava estrada. E não é uma estrada qualquer, é uma estrada. Verso 26 diz que essa estrada era o quê? Está acompanhando não? Deserta. Que coisa. Que chamado, hein? Deus envia um anjo para Filipe para mandar ele para uma estrada deserta. Como pode? Sabe, o chamado para nós aparentemente nunca será fácil. À primeira vista, sempre veremos dificuldades neste chamado. Parecerá que há barreiras que são intransponíveis para nós. Estaremos em uma posição de conforto, como estamos agora dentro da igreja. Mas Deus nos chama para não nos acomodarmos a esse conforto, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui é apenas uma base de treinamento para o campo de batalha. Eu gosto dessa comparação da igreja como um quartel-general. É um centro onde os soldados de Cristo, eles vão se preparar para a batalha, aonde eles voltam para celebrar as vitórias
nas batalhas. Mas o quartel não é o lugar do soldado. É apenas um lugar passageiro onde ele descansa para voltar para o conflito. O lugar do soldado é na frente de batalha. E Cristo convidou, através do seu anjo, a Filipe a ir a essa frente de batalha, a sair da comunidade, do quartel e ir para o campo de batalha em busca dos perdidos, em busca do perdido eunuco. E hoje Ele tem chamado a mim e a você também a nos erguermos, a nos levantarmos desse banco confortável, dessa cadeira confortável de sua casa. E aí é o campo de batalha. Não será fácil. Ele nunca prometeu que seria fácil ir para o campo de batalha. É por isso que se chama campo de batalha. É onde o conflito ocorre. É onde o inimigo com as suas forças vão tentar nos destruir. Talvez com um vírus chamado Covid-19. Mas o convite de Deus não é para que nós fiquemos no nosso conforto. O convite de Deus é para que nós enfrentemos, sim, para que nós nos erguemos e enfrentemos esse vírus. Filipe se levantou e foi. Isso me impressiona muito. Sabe por quê? O texto não diz que Filipe ficou questionando a Deus porque ele deveria ir para um deserto. Filipe não ficou questionando o chamado dele para ir pregar no deserto. O texto diz que Filipe apenas se levanta e vai. Sabe, nos dias atuais, muitas pessoas têm ousado, e olha que ousadia, questionar Deus quanto à missão. Questionar Deus quanto ao chamado para ir. Qual tem sido a sua posição diante do chamado de Deus? Tem questionado? Tem perguntado o porquê? O para quê? Eu lembro de Elias. Elias foi mandado por Deus para enfrentar uma rainha idólatra que já havia perseguido e matado todos os profetas do Senhor. Mas eu não vejo Elias com medo dessa falsa profetisa de Baal. Eu não vejo Elias tremendo diante dessa mulher ou de Acabe. E a Bíblia é clara, o próprio Jesus diz que nós somos o Elias atual. Será que tremeremos diante de um vírus? Será que tremeremos diante de uma crise financeira que com certeza virá após esse vírus? Elias não questiona, Filipe não questiona. Por que eu e você questionaríamos ao Senhor? Mas Filipe, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e vai. Ele se coloca em uma posição ativa, em uma posição a qual Deus pode usá-lo, no deserto, no lugar improvável. Mas nesse lugar improvável, há uma pessoa. E a Bíblia diz que este homem não era uma pessoa qualquer, mas estava no deserto. E aqui eu quero tirar uma lição para mim e para você. Alguns acham que as pessoas só estão no deserto se forem pobres e estiverem mendigando na rua. Outras acham que ser necessitado e estar no deserto é só estar em um prostíbulo, em um centro de prostituição, ou estar em um boteco. Há pessoas
ricas, com alto padrão de vida, vivendo no deserto, vivendo nas estradas desertas da vida deste mundo. Este homem era um alto oficial. Ele cuidava de todo o tesouro da rainha. Abaixo da rainha, o segundo era ele. Mas ele estava no deserto. Sabe, queridos, há muitas pessoas no deserto. O nosso mundo é esse deserto, com pequenos oásis, a qual eu e você vivemos. Mas Deus nos convida a levar esse oásis para essas pessoas também. E às vezes não vai bastar Ele enviar um anjo, mas Ele próprio vai vir a mim e a você. Ele vai enviar os seus servos para ir a essas pessoas. Aquele homem estava no deserto. E aqui eu quero trazer uma máxima para mim e para você. Porque todo aquele que não conhece a Cristo, ele está no deserto. A vida dele é uma vida ressequida, que pode aparentar estar viva por fora, mas está podre e morto por dentro, necessitando e carecendo da água da vida, que só aqueles que experimentaram uma vez essa água podem dar. Quando Filipe se encontra com aquele homem, e quando se achega, verso 31, aquele homem pergunta, verso 30, compreendes o que vens lendo? Filipe já sabia que aquele homem não estava compreendendo as coisas. E aí ele dá uma resposta: como poderei entender se alguém não me explicar? Ele havia acabado de voltar de Jerusalém, estado com os mestres da lei, homens a qual Jesus comparou a sepulcros, a túmulos caiados, que estavam mortos por dentro. Aquele homem havia estado em contato com eles, havia adquirido parte da Escritura com aqueles homens. Mas aqueles próprios homens não compreenderam a mensagem de Cristo que estivera com eles. E aí surge um questionamento para mim e para você. Nós passamos pela experiência de nos encontrar com Jesus. Os fariseus se encontraram com Cristo. Filipe se encontrou com Jesus. Mas está aqui a diferença entre os dois. Um reconheceu quem Jesus era e aceitou o que Jesus lhe oferecia. Os outros tamparam os seus olhos para não ver a salvação. E quando alguém foi atrás dele, foi em busca deles, nada eles tinham para oferecer. Mas aquela pessoa que se encontra com Jesus, aquela pessoa que é transformada por Cristo, ela pode, como Filipe, abrir as Escrituras e mostrar para essas pessoas quem é Jesus. Ele pode viver. E olhe, eu creio que o maior testemunho para aquele homem não foi Filipe ter falado das Escrituras, mas Filipe ter sido Jesus para aquele homem. Filipe ter sido o braço de Cristo estendido para aquele homem. Deus está nos chamando hoje para sermos esse braço, para levarmos vida aos desertos, para sermos o oásis, aonde as pessoas poderão encontrar refúgio, para sermos o lugar
aonde as pessoas podem encontrar a água da vida. E o meu apelo hoje para mim, para você, para nós, é que nós, como aqueles que somos chamados, aceitemos o chamado. Como aqueles que foram comissionados, que aceitemos a comissão. Deus nos chama hoje a nos levantarmos e irmos aos desertos. Qual é a sua postura diante desse chamado? Como você vai se pôr hoje diante desse chamado? Nós temos um louvor final. Nós vamos cantar um hino agora. 307. Cristo nos conclama, nos convoca. Se você aceita o chamado de Cristo, se você quer ser esse missionário do Senhor, se em 2021 você quer ser aquele que vai aos desertos, quer sejam eles lá na suíte de um milionário, ou lá debaixo da ponte para um mendigo, você diga sim ao Senhor. Pode soltar o hino.
Coloque o último slide para mim, por favor. A última tela. Isaías capítulo 6, verso 8. Diz o seguinte: depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu queria agora que você colocasse o seu nome na resposta. Eu, Felipe, disse: eis-me aqui, envia a mim. Diga aí agora. Coloque o seu nome. Você aceita o chamado do Senhor para ir? Amém? Até que Ele volte, até que o céu se abra e nós possamos ir para casa. Nós temos uma missão, temos um chamado. Não seja negligente com Ele. Coloque-se em uma postura, em uma posição que Deus possa te usar, onde quer que você esteja. Oremos. Senhor, quão bom e quão maravilhoso é estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque durante a semana o Senhor anda conosco, vai ao nosso lar, nos visita em nossa casa, mas no sábado, o Teu dia, o Teu santuário, nós podemos dedicar e passar totalmente contigo. Não é o Senhor que vai a nós, nós viemos até a Sua casa. E Senhor, quão triste é vir à Sua casa e não encontrar o Senhor. Sair da mesma maneira que entramos. Por isso, Senhor, que tudo o que nós tenhamos feito aqui, tudo que nós estudamos aqui, seja para nos aproximar de Ti aqui na Tua casa. Que aqui nós sejamos preparados, munidos. Que o Teu poder, que a Tua força, que o Espírito Santo desça sobre nós e nos prepare para quando nós sairmos dessas portas para fora, nós possamos ir para a batalha preparados para enfrentar, Senhor. E se o inimigo, o próprio Satanás, se colocar à nossa frente, que ele seja derrotado, não pelas nossas forças, mas pelo Teu poder, porque o Senhor há de ir conosco. Senhor, se nós em algum momento questionamos o Teu chamado, nós queremos agora nos dizer, nos colocar na posição que o Senhor possa nos usar. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para salvar, para redimir, para libertar, para dar esperança. Que em 2021, Senhor, nós possamos alcançar os inalcançáveis, que possamos abraçar os inabraçáveis, que possamos amar aqueles que nunca receberam amor, que possamos ser o Seu braço estendido a este mundo em trevas, a este mundo que é um deserto por si. Senhor, até lá, até o dia da Sua volta, nos ajude a cumprir a Sua missão, nos ajude a estar firmes ao Teu lado. Esse é o desejo, essa é a nossa oração.
nós pedimos que seja feito aí conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer a você que esteve conosco, conectado aí através do YouTube. Agradecer a você que esteve aqui também, presencial. E a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós.